Rapaziada, segura a onda aí. Rapaziada, espera. Eu vou falar primeiro agora com as mamães. Hoje, domingo, Dia das Mães. Então, queria passar aqui e desejar um feliz Dia das Mães pra você, mamãe tricolor. Mamãe não tricolor também, que tá me assistindo. Agora sim, pra rapaziada aí, o feliz Dia das Mães pra suas mamães, tá? Independente do clube que você torça, do clube que a sua mãe torça. Feliz Dia das Mães, que você possa passar um domingo hoje ao lado dela, que você possa abraçá-la, beijá-la, tá? E deseja o meu Feliz Dia das Mães para ela com muito carinho e afeto, tá? Muito obrigado pelo carinho que todos vocês aí tiveram com a minha mamãe há 2 semanas atrás. A mãe sofreu um acidente, né? Todo mundo já sabe, mas graças a Deus está bem, 100% recuperada. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram com ela aí nos últimos dias, nas últimas semanas, ok? Um beijo especial para todas as mamães e mais especial ainda para as mamães tricolores, né? É claro. Bom, vamos lá. Será que o Fluminense vai estragar o nosso Domingo das Mães? Será que eles vão ser capazes de fazer isso? Não vão não, né? Não vão não, mano. Ficaram a semana toda treinando, pô. Renato Gaúcho nem viajou para Bolívia, os jogadores não viajaram, estão descansados. Eu tenho certeza que todos eles, sem exceção, treinaram, comeram, descansaram e dormiram. Só fizeram isso semana. Treinaram, comeram e dormiram. Treinaram, comeram e dormiram. Vai fazer o melhor jogo do ano hoje, concorda? Tem que ser, não tem outra. Não tem outra possibilidade que não seja o melhor jogo do ano do Fluminense hoje, lá na Arena MRV, no gramado sintético. Gramado sintético não é problema. Afinal de contas, o Fluminense venceu o Palmeiras no Allianz. Ano passado, gol do Ayrton Senna, do Kevin Senna. Não foi isso? A gente não vai esquecer daquele jogo. Jogo que manteve a gente na Série A. Então, mano, gramado sintético não é problema. O Fluminense também treinou a semana inteira, não foi? Pois é. O Galo viajou pro Chile. Perdeu pro Lanterna do Chilenão. O Galo perdeu pro Lanterna do Chilenão. Então, irmão, não tem caô. É vitória do Fluminense hoje, vence o Fluminense, pra gente poder se manter lá em cima na primeira parte da tabela do Brasileiro, correto? Ou alguém aí do outro lado hoje acha que vai acontecer alguma coisa diferente? Foi essa responsabilidade que o Renato Gaúcho trouxe pra ele, né? Pra ele e pra seus comandados. Concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. A gente tá falando de um Atlético Mineiro, que será o nosso adversário, rapaziada, que tá vindo aí de uma sequência dura. Eu achei até estranho quando eu li isso aqui no GE. O Atlético vem de 5 partidas fora de casa. 5 partidas fora de casa. Entre jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Foram 3 empates contra o Caracas, contra o Maringá e contra o Mirassol. Presta atenção. O adversário do Fluminense hoje não foi capaz de ganhar do Caracas, do Maringá e do Mirassol. Perdeu pro Iquique, que é o lanterna do campeonato chileno. E só ganhou do Juventude. Foi uma grande vitória lá em Caxias do Sul, mas o Juventude também é essa baba aí. Tá tomando de goleadas de todo mundo, tomou de 5-0 do Fortaleza ontem. Então não sei nem se é tão mérito assim. E o Juventude, que é o próximo adversário do Fluminense. Então, assim, esse Atlético Mineiro que a gente vai enfrentar hoje é um Galo que não foi capaz de ganhar do Caracas, do Maringá, do Mirassol, empatou, e perdeu do Deportes Iquique, que é o lanterna do campeonato chileno. Então, assim, não tem justificativa, né? A partir de agora, o Galo vai abrir uma sequência de 6 jogos em Belo Horizonte. 6. Eu não tô entendendo muito bem essa tabela aí, não, tá? 5 jogos fora, agora 6 jogos em casa. Só que desses 6 jogos em casa, um vai ser contra o Cruzeiro no Mineirão, então é considerado fora de casa, né? É claro que eu tô falando isso, pessoal, com um certo deboche, com uma certa ironia, né? Porque enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV sempre é muito difícil. Na grama sintética, mais ainda. O Fluminense é um time que não sabe jogar na grama sintética. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Renato Gaúcho ele chamou essa responsabilidade para ele, quando ele poupou a equipe inteira de jogar na Sul-Americana, tá abrindo mão da Sul-Americana, jogando a competição mais fácil da gente ganhar ou menos difícil no lixo, para poder priorizar pro Campeonato Brasileiro, correto? Então, eu não espero outro resultado hoje que não seja a vitória. Não estou falando que é difícil, não estou menosprezando a equipe do Atlético Mineiro, muito pelo contrário. Em circunstâncias normais, eu falaria que o Atlético é favorito. Mas, nessa situação,
O Galo jogou quinta-feira no Chile, chegou na sexta, não treinou na sexta, e o Cuca teve um treino para preparar a equipe do Atlético para enfrentar o Fluminense hoje. Um treino. E aí, cara, aí realmente não tem jeito. O Fluminense ele tem que vencer esse jogo, até para recuperar os pontos que ele perdeu no Rio de Janeiro, por exemplo, para o Vitória. Então tem que vencer fora de casa para poder compensar esses pontos que perdeu fora de casa, se ele quiser se manter na parte de cima da tabela. Mesmo sem performar, mesmo sem nada, tem que dar um jeito de vencer esse jogo aí, tá? E para isso, a gente vai fazer... O Renato, ele tem algumas dúvidas ali, cara, e eu vou botar o nosso campinho tático aqui. Nós temos uma novidade agora, mais uma novidade. A gente fez o campinho tático pro adversário também. Então você vai ver ali o time do Fluminense e o time do Galo dentro do campinho tático. Ainda tá um pouquinho apertado. Eu vou pedir pro Thiagão tentar aumentar mais esse campo, o espaço e tal, mas vai dar pra você entender bem. E o Fluminense, o Renato, ele fez o último treino preparatório para esse jogo com uma mudança importante, muito importante. Mas antes de eu falar disso, depois que eu colocar o campinho na tela, eu vou passar bastante tempo nele, eu queria falar que o Galo tem desfalques importantes, tá? O Galo tem alguns jogadores importantes e titulares fora, como o Lianco, como o Guilherme Arana e o Alan Franco. Tá? Além deles, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia estão lesionados. Ok? Então, principalmente o Lianco e o Arana são dois jogadores titulares dessa equipe do Atlético Mineiro. Já o Fluminense, ele tem um desfalque, que é o Germancano, já que o Thiago Silva está de volta entre os relacionados, mas nós não sabemos se o Thiago Silva vai começar jogando. Tá rolando uma certa falta de critério no Fluminense, né? O Renato Augusto vem de 4 meses sem jogar, aí volta na altitude de La Paz e joga o segundo tempo inteiro. O Thiago Silva tá o quê? Um mês e meio sem jogar. Aí volta justamente contra o Atlético Mineiro no sintético que ele sente. Foi lá que ele sentiu a lesão na Libertadores do ano passado, lembra? E ficou mais de 2 meses ausente. Foi nesse. Ele já estava lesionado. Aí voltou, fez sacrifício, tomou injeção e tal. Aí voltou justamente contra o Galo, sentiu, ficou 2 meses fora. Aí ele volta exatamente contra o Galo. Só que ano passado não era gramado sintético. Agora é. Estreia hoje, tá? Vai estrear hoje. Então, antes que tu fale assim, mas o Galo também não tá acostumado. O Galo pode não estar acostumado a jogar jogo. Mas o Galo treinou. Tá treinando desde a semana passada. Enquanto esteve em Belo Horizonte, porque viajou, né? Enquanto estava em Belo Horizonte, o Galo tava treinando na Arena MRV. Então, os jogadores estão minimamente adaptados. E o Fluminense treinou aonde? O Fluminense tem campo sintético no CT, em Xerém. Tem um campo sintético novinho lá em Xerém. Por que os atletas não vão treinar lá? Espero que não seja mais uma muleta, mais uma justificativa para mais um fracasso em gramado sintético, tá? Mas vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível para você. Vamos focar primeiro no time do Fluminense, tá? O Fluminense deve entrar em campo. Isso aqui é segundo o GE, tá? Esquece os jogadores que estão de fora. Pode parecer meio embolado, pode parecer que tem muito jogador do Fluminense aí, mas calma. Vamos lá. Esquece os jogadores que estão do lado de fora. Foca nos que estão dentro do campo. Nós temos aí o Fábio, o Samuel Xavier, segundo o GE vai ser o titular. A dupla de zaga, Ignácio e Freitas, com Gabriel Fuentes de lateral esquerdo. Ok? No meio campo, nós temos Martinelli de primeiro volante, preste atenção. Nonato, que ganhou a vaga de titular do Hércules, e Paulo Henrique Ganso. Pela ponta direita, Arias. Pela ponta esquerda, Canóbio. Canóbio mantido no time. E no comando do ataque, Everaldo, porque só tem ele. Ok? Isso segundo o GE. Existem algumas possibilidades aí de substituições, de alterações na equipe que vai começar o jogo. E isso é muito importante. Como qual, André? Cara, existe a possibilidade do Ignácio sair do time e entrar o Thiago Silva. Eu não consigo imaginar, eu não sei você... Opa, sumiu aqui, o que houve? Eu não consigo imaginar o Thiago Silva viajando para BH
e começando o jogo no banco de reservas. Você consegue imaginar esse cenário? Sendo que o zagueiro titular não é lá grandes coisas. Se é um super zagueiro que tá jogando no lugar dele ali, ok. Mas é o Ignacio, né? Que é muito limitado. O Thiago Silva conhece o Hulk, conhece a equipe do Galo. Você acha mesmo que o Thiago Silva ia viajar pra BH pra começar no banco? Cara, eu acho bem difícil, tá? Eu acho que se ele viajou, ele deve começar o jogo. Sou eu que tô falando. A escalação que o GE deu foi com o Ignacio de titular aqui no lugar do Thiago Silva, tá? Foi isso aqui, a escalação do GE. Eu acho, e é só achismo, que o Thiago Silva deve começar jogando. Um outro cenário que eu acho também é que o último treino do Renato Gaúcho, o último treino do Renato, ele treinou o time com 3 volantes. Sério, André? Sério. Serinho. O que ele fez? Ele tirou o Ganso do time, ele avançou o Martinelli aqui e ele botou o Bernal. Então o Fluminense jogou com Bernal, Nonato e Martinelli nesse meio campo, no último treino que o Renato fez preparatório para esse jogo. Então se no último treino ele testou essa formação aí com Bernal, Nonato e Martinelli, o último treino antes do jogo, por que ele começaria com um time diferente disso? Lembrando que um time com 3 volantes não necessariamente é um time defensivo, tá? O Fluminense venceu o Palmeiras no jogo mais importante do ano passado. Assim, o Fluminense venceu outros jogos importantes ano passado, assim, com meio campo com marcação média, criação média. Porque o jogo do Fluminense, pessoal, enquanto a gente não tiver um meio campo criativo, e o Fluminense não tem um meio campo criativo, o jogo do Fluminense ele vai ser um jogo apoiado pelos lados do campo. Então o que o Renato quer é deixar um meio campo aqui equilibrado, com uma marcação média, porque não dá pra falar que isso aqui é uma marcação muito forte, porque Nonato e Martinelli não marcam muito, e também não dá pra falar que isso aqui é uma criação forte. Então marcação média, pra apoiar defensivamente, pra apoiar ofensivamente, uma criação muito média pra ruim também. Mas o Fluminense tem seu jogo muito apoiado pelos lados. Com Fuentes e Canóbio, ou Keno, e com Samuel Xavier e o Arias. Então, existe uma grande possibilidade do Fluminense começar o jogo com essa linha de 3 aqui, ó. Nonato, Bernal e Martinelli. Ok? A escalação que o GE colocou foi com o Martinelli de primeiro volante e o Ganso de meia armador, que o Ganso não tá jogando absolutamente nada. E o Ganso é um jogador que não gosta de jogar no sintético também. Tá? Se sente mal, sente dor, não gosta, não curte. Então, vamos ver o que vai acontecer. A outra possibilidade seria a entrada do Kenaldinho, que pra mim faria muito mais sentido o Keno começar esse jogo do que o Canóbio. Porém, defensivamente, eu vou entender se o Renato escolheu o Canóbio no lugar do Keno, porque por esse lado aqui, por esse lado direito do Galo, tem o Scarpa e o Hulk, conforme você pode ver aqui no nosso campinho tático. Tá muito claro no nosso campinho tático aqui, que pelo lado direito vai cair aqui Hulk, Scarpa e Natanael para cima do Fuentes, do Nonato e do Canóbio. Então, pensando defensivamente, é muito melhor você ter o Canóbio aqui para ajudar, até porque o Canóbio é um cara forte fisicamente, para ajudar na marcação em cima do Hulk e do Scarpa do que o Keno. Defensivamente. Ofensivamente falando, é melhor a entrada do Keno. Tá? Então, começa a prestar atenção nisso. Começa a prestar atenção nisso. O jogo do Fluminense é um jogo apoiado muito pelos lados. Você vai ver o Fluminense jogando muito pouco centralizado. Enquanto o Ganso não voltar à sua forma ou enquanto o Fluminense não contratar um jogador para poder fazer essa função aí. Tá? Então vamos ver, uma hora antes do jogo a gente vai saber a escalação. O Galo, como eu falei, tem Lianco e o Arana aí de desfalque. Então eles vão pro jogo com Everson, Natanael, Rômulo, Alonso e Caio Paulista. Rubens, Scarpa e Fausto Vera. Hulk, Rony e Coelho. Vamos ficar de olho nesse Coelho, hein? Vamos ficar de olho nesse cara aqui, tá? Pra mim, ele é o atacante mais perigoso do Atlético nos últimos jogos. Pelo menos nos jogos que o Hulk não jogou.
Vamos ficar de olho nesse Coelho aqui. Ele é bem chatinho, ele veio do, se não me engano, do Atlético Paranaense. Se eu não estou enganado. Ele é um atacante bem perigoso. Bem perigoso. Por outro lado, Samuel Xavier e Arias vão ter a direita aqui para atacar em cima do Caio Paulista, né? Que cá entre nós não é, nunca foi, nunca será lateral esquerdo. Caio Paulista é uma invenção do Fernando Diniz. Como lateral esquerdo. Caio Paulista sempre foi ponta direita e foi ali que ele se destacou no Fluminense, quando o Fluminense o comprou junto ao Avaí. Então, eu acho que a gente vai ter bastante espaço e possibilidade de ataque ali pelo nosso lado direito com o Samuel Xavier e o Arias. Beleza? O árbitro da partida, rapaziada, é o Ramon Abate Abel. O Ramon Abate Abel, ele estava vindo de suspensão, ele estava punido pela CBF e foi liberado para poder apitar esse jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Já é a segunda vez que no jogo do Fluminense, um árbitro que estava suspenso é liberado, volta a atuar justamente no jogo contra a gente. Porra, eu tô começando a achar que essa porra não é coincidência, tá? Ou seja, um árbitro erra, é punido e como prêmio ele volta justamente no jogo contra... Que o jogo contra a gente não, no jogo apitando a nossa partida, né? Ele volta a trabalhar no jogo do Fluminense. O cara, é a segunda vez em 8 rodadas. Coincidência? Enfim. Que o Ramon Abate Abel faça aí um excelente trabalho e que não beneficie nem prejudique nenhum dos dois clubes. O árbitro de vídeo é o Wagner Hellway, do Espírito Santo. É outro problemático também. Tá? Então vamos torcer para ele fazer o trabalho dele na marca de forma isenta, que não crie nenhum problema nem para Galo nem para Fluminense. Beleza? É isso, vou ficando aqui, ó. Caramba, mano, é quase 17 minutos de vídeo, eu falo pra caramba. Fiquem com Deus. Mamães, um beijo pra vocês. Feliz Dia das Mães. A gente se encontra na live pré-jogo mais react. Espero vocês. Um beijo. Fui!